Olá, meninos e meninas, tudo bem com vocês? Eu sou a Marta, professora de História do IFMG Campus Betim. Olá, meninas e meninos, tudo bem? Eu sou a Paula, também professora de História do IFMG Campus Betim. Hoje a gente vai dar sequência aqui com vocês às correções das questões do vestibular da Unicamp, do ano de 2020, as questões de História, tá? Hoje nós vamos discutir a questão de número 89, eu vou ler ela para vocês e a Paula vai comentar. Vamos lá, então. A questão 89, ela traz um textinho como referência para a gente, que fala o seguinte: a partir da segunda metade da década de 1960, a produção de um gênero cinematográfico extravagante ganha força no Brasil, a pornochanchada. Num primeiro momento, essa se mostrou como uma comédia leve, apesar de algumas cenas de nudez parcial, mas logo evoluiu para o que já era praticado pelo resto do mundo, a exploração do erotismo e da sensualidade no cinema, para atender a um crescente mercado de consumo. E esse é um trechinho adaptado à transposição de mitos na intertextualidade entre cinema e publicidade. E é um texto publicado numa revista, né, na Revista Brasileira de Ciência e Comunicação, publicado no ano de 2014. Então, pessoal, esse trechinho é um trechinho que vai falar para a gente sobre uma das produções culturais do contexto brasileiro nos anos 60 e 70 que mais tiveram destaque, né? A pornochanchada. A pornochanchada marca a discussão que existe até hoje, um senso comum que circula, de que o cinema brasileiro seria um cinema meramente erótico, com muita nudez, com muita apelação, né? Esse era um debate que começou a ser feito já no contexto dos anos 70, sobretudo, tá? Como a gente vai ver ao longo das alternativas, eu vou poder destrinchar melhor com vocês, mas já destacando, a pornochanchada é um gênero cinematográfico tipicamente brasileiro, tá? Não aparece em outro cenário internacional, uma coisa que é produzida aqui no Brasil. Como o trechinho destaca, primeiro começa com uma nudez ou outra, de vez em quando, essa nudez ou outra, ela já indica para a gente uma mudança cultural significativa, que é o fato de uma maior tolerância com a questão da liberdade sexual, né, com a discussão sobre o sexo de uma forma mais publicizada, o sexo deixa de ser uma temática meramente privada, reclusa, pouco debatida, para ser uma temática que ganha um espaço público, e nesse caso, a arena cultural com muito destaque, né? Então, começa com toques de nudez e depois ela vai se tornando cada vez mais um gênero marcado pelo erotismo. E é importante que se destaque que é uma nudez, um erotismo associado à figura da mulher, né? A figura masculina aparece, mas com muito menos apelo do que a figura feminina. E é por isso que a gente associa no nomezinho ali, ó, do livro, do texto, né, de onde foi retirado. Vocês conseguem ver que tem uma discussão entre cinema e publicidade, então já começa a se construir essa associação da figura da mulher nua, ou da figura da mulher sensual, com a tentativa de se vender alguma mercadoria, algum produto, nesse caso, um filme para ter grande bilheteria. Uma das maiores bilheterias no Brasil, de fato, foi um dos filmes de pornochanchada, já nesse cenário mais apelativo, com bastante nudez e cenas de sexo, tá bom? Eu vou falar mais sobre isso nas alternativas. Podemos começar, Marta? Sobre a vida cultural no Brasil das décadas de 1960 e 1970, é correto afirmar que: letra A, o período ficou marcado pelo esvaziamento da cena cultural, com baixo dinamismo nos campos da produção teatral, musical e cinematográfica. Apenas os gêneros ligados ao erotismo se expandiram, por não serem considerados transgressores. Pessoal, a alternativa A está completamente errada. Primeiro é importante vocês se lembrarem que anos 60 e 70 são um contexto em que o Brasil vivencia o período da ditadura militar, apesar de toda a repressão, da perseguição, tortura, morte, desaparecimento, imposição de exílio, esse é um cenário, um contexto em que a cultura no Brasil está muito fervilhante, tem toda uma produção da MPB, o movimento Tropicália,
né, a produção do cinema novo nesse cenário. Então, ao contrário do que a Alternativa A afirma, não é só a pornochanchada que vai ganhar espaço, não existe só a produção e a circulação da pornochanchada. A cultura brasileira, nesse momento, ela tem uma riqueza muito maior, né, produção de peças teatrais, A Gota d'Água, várias produções que são reconhecidas internacionalmente, inclusive, acontecem nesse cenário. Basta vocês lembrarem também dos famosos festivais de música que aconteciam nesse contexto, né, com músicas que são importantes para o nosso cenário cultural até os dias de hoje. Lá elas estão aparecendo, sendo apresentadas ao público pela primeira vez. Outro aspecto importante é que, apesar da pornochanchada ela ser uma produção cultural considerada, inclusive naquele contexto, de qualidade um pouco inferior do que outras produções cinematográficas, né? A gente não pode dizer que ela não era transgressora. Era sim, porque a ditadura, ela tinha um discurso moral muito rigoroso, né? E o debate sobre a sexualidade não era um debate incentivado ou facilitado pelo contexto da ditadura. Então, apesar de ser uma expressão artística que gerava muito debate, muita discussão, ela não era atrelada à ditadura, ela não era condizente com o status quo, com aquilo que estava dado. Ela tinha uma perspectiva de transgressão, sim, por criticar ou questionar, afrontar de alguma forma a moralidade que estava sendo colocada como hegemônica naquele contexto. Combinado? Por isso, letra A está errada. Letra B, Marta. Letra B. A pornochanchada foi financiada pelo capital estrangeiro no Brasil, durante o regime militar, pois a indústria cinematográfica, em razão dos seus altos custos, passou a ser fomentada, sobretudo, por empresas norte-americanas. Na verdade, gente, essa alternativa está errada porque a pornochanchada é uma produção relativamente barata, ela tinha baixo custo, e ela era uma produção cinematográfica estritamente brasileira, tipicamente brasileira, tá? Então, não existe o incentivo, não há um movimento de financiamento norte-americano à produção da pornochanchada. Então, vocês vão lembrar que é uma produção artística marcadamente nacional e que tinha baixo custo, por isso que está errado. Podemos ir para a letra C. E também, né, Paula, é importante a gente falar para os meninos que, de certa forma, o próprio governo vai tentar criar formas de financiar o cinema também, né, não a pornochanchada, mas de financiar produções cinematográficas para também ter algum controle, né, buscar, tentar, não que se consiga, né, mas tentar buscar algum controle também das opiniões, das posições, tanto dos filmes quanto dos próprios artistas que atuavam, né, que trabalhavam no cinema. Isso, tem a agência de censura, né, que controla o que pode ser publicado ou não, e é importante destacar que a pornochanchada, várias vezes, os filmes de pornochanchada foram censurados, tá? Letra C. O gênero pornochanchada pode ser considerado um movimento de contracultura, por seu caráter de contestação política, através da linguagem chula e de suas estreitas conexões com produtores culturais ligados à Tropicália. A alternativa C também está errada, tá, pessoal? Na verdade, existia um discurso, à época da ditadura, de tentar associar a Tropicália a um movimento de gente desbundada, que era uma expressão da época, né? Então, pouco rigorosa, pouco séria, pouco disciplinada, pessoas muito ligadas a uma prática de vida e de comportamento desregrado, né? E aí se tentava associar o pessoal que fazia pornochanchada à Tropicália. Mas são movimentos totalmente diferentes e desvinculados, tá? A gente não pode dizer que a pornochanchada era um movimento de contracultura, como o da Tropicália, porque a Tropicália, sim, propunha uma mudança de comportamento, de pensamento, de postura política. A pornochanchada era transgressora no sentido de questionar a moralidade à época, a moralidade sexual, sobretudo, né? Mas não havia ali um discurso político muito maior do que esse localizado da moralidade, tá? Então, por isso que a letra C está errada. A letra D. A explosão dos filmes do ciclo da pornochanchada e seu sucesso de público ocorreram em um contexto marcado, de um lado, pela revolução sexual e de outro, pela censura ao conteúdo veiculado no cinema e na TV.
Isso, gente, a letra dela resume bem o que a gente vem debatendo ao longo das alternativas, né? A pornochanchada, por ser uma manifestação artística, uma produção cultural inserida no contexto da ditadura militar, ela vai ser marcada por esses dois aspectos. De um lado, ela tem que ser vista como a expressão de um contexto marcado pelo debate da liberdade sexual. Se não fosse a partir dos anos 60, a pornochanchada não seria possível no Brasil, culturalmente falando, né? Tem que haver essa mudança de proposta cultural em relação ao debate sobre o sexo e a sexualidade e a liberdade diante do sexo, para que uma proposta cultural como essa ganhasse espaço e ganhasse bilheteria. Ao mesmo tempo, é um tipo de manifestação que surge inserida num contexto ditatorial. Então, que vai, em função disso, sofrer as perseguições, né? A censura, o debate, a crítica, a desmoralização em função do confronto com a moralidade que está em curso, que está em vigor como hegemônica, tá? Então, são sempre esses dois movimentos, pornochanchada como reflexo ou uma decorrência, né, uma das consequências do debate sobre a liberdade sexual, e de outro, a pornochanchada sofrendo as limitações impostas por um regime autoritário, como foi a ditadura. Combinado? Espero que tenha ficado claro, que ajude vocês a pensar o debate sobre a cultura no Brasil nos anos 60 e 70. Se qualquer dúvida, entre em contato com a gente. Então, até a próxima, pessoal. Fiquem bem. Um abraço, fiquem bem e até a próxima questão.